Teremos agora a Resolução Normativa 482 da ANEEL, mostrando o cenário atual. Dr. Davi Rabelo Viana Leite, especialista em regulamentação e regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL. Bom, boa tarde, pessoal. Difícil fazer uma palestra depois dessa palestra tão boa do Dr. João Bosco, né? Vou tentar... Primeiro, gostaria de agradecer ao Cine Energia por esse convite, parabenizar pela organização desse evento, uma oportunidade para a gente estar discutindo, para a gente estar enriquecendo a discussão sobre o tema. E quando a gente vai discutir o tema, a gente tem que separar muito bem o joio do trigo, né? Eu acho que o setor elétrico só tem menos especialista do que a seleção brasileira de futebol. Tem gente dando pitaco para tudo que é lado. E, às vezes, fica difícil você separar quem está dando pitaco por dar pitaco e quem está trabalhando sério no setor. Eu venho aqui falar sobre a Resolução 482, desmistificar muita coisa do que está sendo falado aqui, desmistificar também qual é o papel da ANEEL, qual é o papel do governo nesse assunto de geração distribuída, nesse assunto de fomento, de fomento da diversificação das fontes elétricas. Então, vamos lá. Primeiro, uma visão geral da geração. Acho que esse slide já foi mostrado, essa base já foi mostrada. Nossa geração é basicamente hídrica. Eu tirei esses dados pouco antes de vir para cá. Tínhamos aproximadamente 3.400 empreendimentos de geração em funcionamento no Brasil e outros milhares já autorizados em construção pela ANEEL. O que dá uma potência de geração de 138 gigawatts de potência, né? Bom, tem aí 165 empreendimentos em geração que totalizam mais 20 gigawatts de potência. Então, falta de gerador não é. O que é que está faltando? É água. Claro que a crise energética não é culpa de São Pedro, né? São Pedro demonstrou que nem é petista, nem é tucano, né? Não choveu no governo tucano e não está chovendo no governo petista, né? Então, a gente tem um problema sério no setor elétrico, que é o planejamento do longo prazo. Bom, mas voltando aqui à nossa matriz energética, a gente tem basicamente hídrica, complementada com termoelétrica quando precisa, alguma coisa de eólica, alguma coisa de PCH, alguma coisa de termonuclear, 2% só temos 2 termonuclear, e fotovoltaica está ali aparecendo com 0%, está presente, mas não é representativa no cenário nacional. E aqui, por fonte, isso que eu queria destacar, que nosso país é renovável, a água é renovável, o rio é renovável quando chove. Então, cerca de 86% da energia gerada em 2010 veio de fontes renováveis, sendo basicamente hídrica, enquanto no mundo essa média é em torno de 20%. Apesar de a hidrelétrica ter seus problemas, a gente está vivendo um problema de hidrelétrica, a nossa matriz energética, a hidrelétrica, e vai continuar assim por muito e muito tempo. Por quê? Porque esse foi um presente que Deus nos deu, né? Um dos presentes que Deus deu para o Brasil foi um potencial hidráulico fabuloso, gigantesco. Obviamente, a gente está explorando esse potencial elétrico e vai depender desse potencial elétrico. O professor Fernando Antunes, cadê ele? Meu ex-professor, porque eu fiz questão de falar com ele, acabou de dizer, a gente precisa da indústria de uma geração de base. Não adianta sonhar que eólica e solar vai sustentar alguma coisa, que a gente vai depender de eólica e solar, simplesmente por um motivo. Chuva é mais regular do que vento e do que sol. Então, por isso que a nossa base é hídrica. Só que a gente tem que complementar essa hídrica com alguma coisa. E o setor elétrico ele é cruel. Cruel no sentido do seguinte, faltou planejamento, vai faltar energia em alguma hora. Ele é mais cruel ainda porque faltou planejamento hoje, vai faltar energia elétrica daqui a 5, 10 anos. Só que o mandato só dura 4. Então, próximo governo que cuide, né? Às vezes estoura no próprio governo, né? Bom, vamos lá. O que é que eu vou falar? Sobre a Resolução 482, o que é que ela provocou, o cenário atual, potencial, como é que está o nível de satisfação dos consumidores, o que é que a ANEEL vai fazer daqui para frente, e alguns documentos e informações que eu vou deixar aí como referência. Vamos lá, Resolução 482.
Qual o contexto? A gente tinha um contexto de pequenos consumidores querendo gerar a própria energia. Bateram na porta da ANEEL e disseram o seguinte: olha, eu sou estudioso, eu sou professor, eu sou empreendedor, eu quero estudar o assunto, eu sou ambientalista e queria gerar minha própria energia. Eu até gero minha própria energia, só que, eventualmente, a minha geração ultrapassa a minha carga e, quando eu injeto essa excedente de energia na rede, a concessionária dá um pulo dessa altura e vem reclamar aqui. O que é que eu faço? Como foi falado do Dr. João Bosco antes, a regra foi feita para grandes geradores. Por quê? Porque, quando a regra foi feita, só tinha grande gerador na rede. Então, o que é que a gente dizia para o cara? É o seguinte: você vai na CCE, dá um aporte de garantia de R$5.000, coloca um medidor que custa R$30.000 e aí o senhor pode exportar sua energia normalmente. Aí o cara desistia, né? Então, por que a gente fez a 482? Fez para viabilizar esse tipo de conexão. São para pequenos e médios consumidores. O intuito é reduzir barreiras de geração de pequeno porte. O que é que eu quero ressaltar aqui? Já a partir de agora, eu quero diferenciar a ANEEL de governo. A ANEEL ela funciona independentemente do governo, em tese. O nosso papel, a gente vê o setor elétrico com um horizonte de 15, de 20 anos para frente. O governo vê de 4, porque um governo só dura 4 anos. Então, em tese, a nossa agência ela toma decisões de forma autônoma. Ninguém liga por MME, em tese, para pedir opinião se eu devo decidir assim ou se eu devo decidir assado. Outra diferença nossa com o governo: a ANEEL não formula política pública. Então, a ANEEL, não é papel da ANEEL incentivar essa ou aquela fonte de geração de energia. Não é a ANEEL que diz assim: olha, eu acho que o Brasil está precisando menos de hídrica e está precisando mais de solar, está precisando mais de térmica. Esse não é o papel da ANEEL, esse é o papel do governo, esse é o papel do Ministério de Minas e Energia. Quando o Ministério de Minas e Energia diz assim: olha, ANEEL, nós decidimos que vamos fazer mais geração solar. Então, a ANEEL, a única coisa que a ANEEL faz é organizar um leilão de solar no montante digital. Não é a ANEEL que toma a decisão, a ANEEL participa da decisão, ela é ouvida na decisão, mas não é ela que toma a decisão. Então, tendo esse papel, a ANEEL não poderia chegar e dizer assim: olha, eu estou a fim de incentivar a geração de pequeno porte porque eu acho que isso é importante para o país. A ANEEL não poderia fazer isso. O que a gente fez? A gente fez só reduzir barreira para que esse pessoal entrasse na rede. Havia uma demanda reprimida de pequenos geradores querendo entrar na rede e a regra, como eu disse antes, era impeditiva. Então, o que a gente fez? A gente tentou compatibilizar as regras de conexão à rede com o porte desses geradores. Repito, a gente não fez isso com o intuito de incentivar fonte solar, fonte eólica, porque esse não é o nosso papel. Bom, isso posto, tendo esclarecido isso, também queria dizer que foi falado aqui do Dr. João Bosco, com todo respeito, que a ANEEL deveria flexibilizar a entrada de consumidores no mercado livre, assim como a Alemanha fez. Eu, pessoalmente, concordo em número e gênero e grau com ele, mas não é a ANEEL que faz isso, isso está na legislação. É uma lei federal que diz que o consumidor livre é acima de 3 mega, consumidor especial é acima de 500 kW, comunhão de fato ou de direito. Pessoalmente, eu acho que esse limite não deveria existir, mas eu não mando em nada, nem a ANEEL manda em nada. Quem faz lei é o Congresso. Então, é o Congresso e o governo, através de suas políticas públicas, que pode incentivar esse ou aquele tipo de consumidor livre, esse ou aquele tipo de geração. Bom, voltando à 482, o mais importante dela, o que eu queria aqui ressaltar, é que a gente fez um arranjo da 482 de modo que não houvesse a comercialização de energia. E isso é muito importante ressaltar. O consumidor ele usa a rede como uma bateria. Ele injeta o excedente e depois ele pega de volta. Se não há comercialização, não há circulação de mercadoria. Então, a nosso ver, não deveria incidir o famoso ICMS. Mas não foi assim que foi entendido. Até porque, se houvesse comercialização de energia, incidiria vários outros encargos, né? Aqueles encargos que existiam antes da MP 579, RGR, CDS, ECC, etc. Então, a gente fez um arranjo de modo que o consumidor não houvesse transação, comercialização de energia elétrica. Esse é o principal foco da 482. São
para pequenos consumidores sem comercialização de energia elétrica. Vamos lá? E para quem que a gente reduziu barreiras? Não incentivou, reduziu barreiras. Para pequenos geradores de até 1 megawatt, com essas fontes aí, eólica, solar, hídrica, cogeração e biomassa. Por que a gente não colocou, por exemplo, diesel? Porque a gente não entendeu como oportuno colocar diesel. A gente resolveu reduzir barreira apenas para as fontes consideradas limpas. Essas são as fontes incentivadas que a gente chama. Então, o que a gente fez para reduzir essas barreiras? Estabeleceu procedimentos de acesso bem simplificados. Você olhar o procedimento de acesso, acesso à rede, tá, pessoal? Se você for olhar o trâmite de um gerador comum, quando ele vai acessar a rede, é muito mais complexo do que o micro e mini gerador distribuído. O registro na ANEEL é realizado pela própria distribuidora. Por quê? Porque o foco disso aqui é o consumidor comum, é a dona Maria ou o seu José lá da padaria que quer colocar um painel solar. Aí, se a gente dissesse assim, olha, você vai ter que ir lá na ANEEL registrar, o cara já desistia. Apesar desse registro ser feito pela internet, hoje ser um procedimento bem simples, só preenche um formulário, não tem fiscalização da ANEEL nem nada, a gente repassou isso para a distribuidora. Também houve simplificação de contratos. O gerador hoje, o gerador comum, ele tem toda uma negociação de contratos com a distribuidora, do CUSD, né, do contrato de uso, sistema de distribuição, e do CCD, que é o contrato de conexão. A gente fez uma simplificação, fez um contrato de adesão. Assim como o consumidor de baixa tensão, eu ou qualquer um aqui na sua casa, assina um contrato de adesão com a distribuidora para consumir energia, é um contrato de adesão para ele poder gerar essa energia também. E a gente estabeleceu o sistema de compensação, que eu vou detalhar à frente. Então, definições aqui, só para não chover no molhado, vou passar rapidamente. A gente criou a definição de micro e mini geração distribuída. São gerações a partir daquelas fontes que eu falei, são as fontes incentivadas, conectadas na distribuidora através da unidade consumidora. Então, é a unidade consumidora que gera energia. Micro e mini só diferencia no tamanho. Micro até 100 kW, mini de 100 até 1 mega. E o sistema de compensação é o net metering, que usa uma bateria virtual. E esse sistema de compensação existe somente para micro e mini GD. Aí eu pergunto para vocês, por que a ANEEL não estabeleceu a feed-in tariff, né, que tem lá na Europa? Porque não é papel da ANEEL estabelecer tarifa, porque isso é uma tarifa de incentivo à geração. Se vier uma lei federal, se vier uma política de governo, a gente executa, a gente faz essa política de governo. Então, o que estava a nosso alcance era só estabelecer a compensação, o sistema de compensação, que é usar a rede como bateria. Vamos lá. Os procedimentos de acesso que eu falei para vocês são simplificados. O papel do consumidor, basicamente, ele faz a solicitação de acesso. Então, aqui no Ceará, ele chega para a Coelce e diz assim, Coelce, eu quero instalar um microgerador de potência tal. A Coelce vai lá, tem 30 dias para emitir o parecer de acesso para esse consumidor. O que esse parecer de acesso diz? Olha, para você instalar uma geração desse porte, você vai ter que mudar a sua instalação interna assim, assim, assado. A Coelce faz um estudo, olha, minha proteção vai ter que mudar e tal. É mais ou menos isso. O consumidor vai lá, compra, instala a geração, solicita a vistoria. A Coelce vai lá, faz a vistoria. Se tiver alguma coisa a regularizar, o consumidor tem que fazer. E depois o consumidor só faz pagar. Então, o processo para microgeração dura no máximo, deve durar no máximo 82 dias. Para mini geração é um pouco mais. Mini geração, essa divisão de 100 kW, pessoal, foi mais ou menos o porte de conexão. Até 100 kW, você conecta mais ou menos na baixa tensão. Acima de 100 kW, já normalmente é na média tensão. Então, o mini gerador, normalmente ele está conectado, isso não é regra, mas normalmente ele está conectado na média tensão, no A4, por exemplo. E para esse tipo de pessoal, esse prazo de 82 dias pode ser estendido um pouco, porque às vezes é necessário que a distribuidora faça uma obra para receber esse gerador. E como é que é o sistema de compensação? Vamos lá, acho que vocês também já sabem, mas deixa eu só reforçar. O cara coloca o gerador e vai consumindo energia. Se tudo que ele injeta na rede é contabilizado e tudo que ele consome da rede é contabilizado através de um medidor. Então, se o consumo... Chega no final do mês, eu faço o balanço. Se o consumo for maior do que a geração, ele paga só a diferença. Mas aí vem o golpe do Confaz nas nossas costas.
cobrar ICMS sobre tudo. Depois eu vou contar a historinha do ICMS mais na frente para vocês, tá? Então, quando o consumo é maior do que a geração, ele paga só a diferença, mas ele vai ter que pagar ICMS sobre tudo. O caso contrário, se por acaso ele gerar mais do que ele consumir, aí o que acontece? Ele paga, não paga nada de consumo, ele paga só a taxa mínima de consumo, paga o ICMS sobre a taxa mínima de consumo e paga o ICMS sobre todo consumido. Então, deixa eu fazer um exemplo numérico para ficar mais fácil. O cidadão consumiu 1.000 kW e gerou 1.500. Aí a gente faz o seguinte, olha, você ficou de 500 de crédito para usar nos próximos meses. Só que, você consumiu, o que é que o fisco diz? Você consumiu 1.000, então pague ICMS sobre o 1.000. Mas como o consumo seu foi negativo, você vai ter que pagar a taxa mínima de consumo. Se ele for trifásico, ele vai pagar 5 kW. Aí o Confaz diz assim, se está cobrando taxa mínima de consumo, então ICMS sobre a taxa mínima de consumo. Então, o cidadão gera mais do que consome, vai pagar ICMS, vai pagar a taxa mínima de consumo, ICMS sobre a taxa mínima de consumo e ICMS sobre todo consumido. Então, a conta que virtualmente deveria ser zero, vai vir um presente para ele bem considerável. E foi um presente mesmo, tá, pessoal? A gente só descobriu isso depois que a resolução passou a valer. Bom, esse crédito que excedeu, esses 500 kW, ele pode usar depois na mesma unidade consumidora que foi gerado, no mesmo posto tarifário ou em outro posto tarifário. Se sobrar, ele usa em outra unidade do mesmo CPF CNPJ. Vamos lá. E como é que está? Essa é a resolução e como é que é o cenário atual? Bom, conexões por fonte. Hoje nós temos, atualmente, eu fiz essa apresentação no dia 15, haviam 251 geradores distribuídos, micro e mini geradores distribuídos, registrados na ANEEL. A gente sabe que esse número é maior, porque a distribuidora ela demora um pouco, às vezes até para mandar esse dado para a ANEEL. E às vezes demora também a cair, a gente a conversar uma área com outra para contabilizar isso. Mas hoje são 251, o número mais recente que a gente tem, sendo quase a totalidade 228 solar, eólica tem um pouquinho de biogás e o 4 lá, híbrido solar e eólica. Tá? Potência instalada, nós temos cerca de 4 MB de potência instalada, é bem tímido ainda, mas é algo novo para o Brasil, sendo quase a totalidade, de novo, de solar. Vamos lá. Conexões por distribuidora. A primeira lá é a CEMIG, lá em Minas Gerais, tem 39 micro e mini geradores conectados. Em segundo lugar, vem a Coelce, seguido da Celesc e da Copel. Vamos lá. Bom, por classe de consumo. E quem são esses caras que estão gerando a própria energia? 2/3 desse pessoal são consumidores residenciais. Isso foi um pouco surpreendente, a gente esperava que houvessem mais consumidores comerciais e industriais, até pelo apelo de marketing que isso tem, até pelo apelo social que isso tem. A gente esperava que os consumidores comerciais e industriais aderissem um pouco mais. Só que eu acho que a tarifa alta do consumidor residencial falou mais alto. Então, o pessoal está... Até o dono do... A gente já conversou com o dono de comércio, ele diz assim, não, antes de instalar lá no meu comércio, lá na minha indústria, eu estou instalando primeiro aqui em casa, ver como é que funciona, para depois ir para lá. Né? Então, 2/3 desse pessoal é residencial, 18% comercial, 4% industrial, e grupo A também é muito pouco, talvez porque pela tarifa ser menor. E aqui tem a evolução da quantidade de conexão na rede. Né? Então, lá antes de dezembro de 2012, que é antes da resolução valer, tinham 3 geradores desse porte, mesmo com aquelas regras malucas feitas para grandes geradores, tinham 3 consumidores de fonte limpa abaixo de 1 mega conectado. Hoje são 250 nessa escala aí, e a gente espera que até o final do ano atinja 300. Né? Aí, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa de satisfação com os consumidores. Então, quando foi em março e abril desse ano,
Havia 83 consumidores conectados, a gente mandou uma carta para cada um deles, dizendo assim, fazendo algumas perguntas para saber por que você instalou geração distribuída, qual foi a sua motivação, foi difícil instalar, a distribuidora colocou muito empecilho, você precisou recorrer à ANEEL, como foi a atuação da ANEEL? Você está satisfeito com a atuação da ANEEL? E, no geral, e aí, valeu a pena? A gente mandou a carta para 83 consumidores, 42 responderam, né? Foi até um percentual alto, acima do que a gente esperava. Para ser bem breve, qual foi as conclusões dessa pesquisa? Incrivelmente, a motivação para o consumidor instalar geração distribuída não foi econômico, foi, segundo eles, para contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Então, o pessoal queria realmente gerar a própria energia, ter aquela sensação boa de que você está contribuindo para as próximas gerações. Só que isso acendeu um sinal amarelo, que é o seguinte, não é economicamente viável. Então, o pessoal está fazendo por ideologia, por paixão, por algum motivo que não é econômico. Pessoal, tudo bem, isso é muito bonito, mas quando mexe, se não for economicamente viável, isso não vai para frente nunca, né? Então, isso acendeu uma luz amarela para por que não está economicamente viável? Vamos falar mais na frente. Para metade dos consumidores, as exigências que a distribuidora fez foi facilmente atendida, mas para outra metade houve demora e muito esforço, ou seja, as distribuidoras estavam se tornando um empecilho para esse tipo de conexão. Mas isso não é de todo ruim. Era algo extremamente novo também para a distribuidora. Ela projetou toda a sua rede para a energia fluir no sentido. Essa história de micro e mini geração começou lá na Europa e, de repente, sai a resolução da ANEEL, que dá 240 dias para elas se adaptarem. E isso mexeu muito com a distribuidora na parte técnica, e elas também estão aprendendo. Então, quero crer que essa dificuldade das distribuidoras se deve à novidade, a algo que é novo. Bom, também para cerca de metade dos consumidores, a fatura de energia informa claramente os créditos acumulados, mas para mais da metade, não. O que é que isso implica? Que a gente tem que melhorar a forma como o consumidor entende a fatura. O que aconteceu, pessoal? Essa história do ICMS pegou todo mundo de surpresa, inclusive a distribuidora. Então, fizeram adaptações de última hora e é realmente complicado. Essa história de ICMS, a gente sentou com um contador, com um advogado tributarista, pedi para explicar, explicou 1, 2, 3 vezes, eu não entendi. Fiquei até com vergonha de perguntar pela 4ª vez. Meu Deus do céu. Mas é difícil mesmo de entender. Então, se é difícil de entender, é difícil de mostrar na conta também. Mas a gente tem que melhorar, porque é nosso papel transformar isso palpável para o consumidor. Lembrando que o consumidor que faz isso, o foco, hoje eu acredito que não é o consumidor leigo que esteja fazendo isso, não é um consumidor comum. Mas o foco é ele. Então, a gente tem que buscar melhorias até chegar a ele, traduzir a conta para o português comum. Bom, sobre a atuação da ANEEL, 60% dos consumidores entenderam como excelente ou boa. Bom, se a presidente foi eleita com 38% de aprovação, acho que 60% de aprovação está bom, né? Só 14% entenderam a nossa atuação como ruim ou péssima. A gente também erra. E aí o dado mais surpreendente, olha, eu fiz por paixão, por amor à causa, não é economicamente viável, tive dificuldade com a distribuidora, tenho dificuldade de entender o que está na conta, mas 98% está satisfeito. E de todos os consumidores, 62% disseram que suas expectativas foram alcançadas ou superadas. Bom, talvez ele não estivesse esperando muito do sistema de geração, né? Bom, feita essa pesquisa, o Dr. João Bosco também fez uma crítica para a gente, dizendo que a gente não acompanha. O governo, né? De novo, eu não sou governo, graças a Deus. Mas a gente está acompanhando sim, tem 250 instalados, não 100. A gente está acompanhando, mandou carta para o consumidor, ouviu o consumidor, está indo em seminário. A gente conversa lá, a gente conversa com a Brad, leva a paulada da Brad, vai conversar com o consumidor, leva a paulada do consumidor. Mas esse é o nosso trabalho, a gente tem que ouvir, porque esse é o processo de aperfeiçoamento. Bom, quais são os desafios? Primeiro, tem que ter política pública voltada à micro e mini geração para esse negócio deslanchar.
a gente vai lá, bate na porta do Ministério, olha, o Ministério acha muito bonita a história, mas está preocupado com outra coisa, né? Está faltando água, está faltando energia. Depois eu resolvo isso. Primeiro, produção dos equipamentos no Brasil. Importar é caro pra caramba, demora pra caramba, passa não sei quanto tempo parado na receita. Importação de peça, importação de painel é uma dificuldade. Outra coisa, pessoal, a gente é um país presenteado por Deus, mas ninguém é tão rico assim de estar comprando coisa dos outros, né? Vamos desenvolver aqui. A gente tem que desenvolver alguma coisa aqui. Vamos passar a desenvolver tecnologia ao invés de comprar. A gente tem que formar conhecimento e não comprar conhecimento. Outras ações públicas que estão engateando ainda, mas de forma ainda muito tímida, talvez porque esse mercado ainda esteja muito pequeno, não despertou o interesse dos bancos, existir fontes de financiamento. Um sistema de compensação, um sistema de micro e mini geração distribuída, ele custa equivalente a um carro. Para comprar um carro é muito fácil, consigo parcelar em várias parcelas. Mesmo sendo caro, pagando IPVA, gasolina, etc., o pessoal faz. Esse sistema, depois que eu instalo, pronto, eu não pago mais nada, pelo contrário, eu tenho uma redução na fatura. Então, faltam fontes de financiamento. A gente tem conversado com algumas pessoas, com o BNDES, para direcionar fontes de financiamento para isso. Mas até o BNDES ele fala, olha, para eu lançar uma linha de financiamento, eu tenho que ter conteúdo nacional. Bom, e o grande problema que está aí em vermelho, em letras garrafais, é o ICMS. Esse tem sido o grande vilão. ICMS, PIS e CONFINS também, tá, pessoal? Mas ICMS é realmente o grande vilão. O que é que aconteceu? A gente soltou a primeira versão da Resolução 482, e aí alguns especialistas foram na análise e disseram assim, olha, do jeito que está aí, o Confaz vai faturar energia consumida, vai faturar ICMS sobre a energia consumida, sobre a energia gerada e sobre a diferença. Putz, aí lascou, né? Tem que fazer alguma coisa. A gente foi lá no Confaz conversar, explicou para eles disseram, não, então faz o seguinte, escreve que isso aqui é um empréstimo a título gratuito, parará, porque aí fica bem caracterizado para os fiscos estaduais que não é uma comercialização de energia, que não tem circulação de mercadoria. Tá, a gente escreveu, tem que escrever, a gente escreveu direitinho. Funcionou, pessoal? Não. Tome ICMS na cabeça. Todas as contas que a gente fez, todo o trabalho que a gente fez foi desconsiderando o ICMS, mas o ICMS ele passou a ser cobrado. Na minha humilde visão, eu não sou advogado, não sou advogado tributarista, não entendo nada, não sou contador, não procede essa cobrança de ICMS. Não tem circulação de mercadoria. A distribuidora está prestando um serviço para o consumidor. Qual é? É de guardar a energia para ele. Obviamente, não é aquele elétron. Eu entrego um elétron para a distribuidora, ela não está segurando aquele elétron. Ela vai me devolver outro elétron. Então, segundo o fisco estadual, é imposto nele. Então, essa questão é muito importante. Mas eu acredito que essa questão ela está sendo resolvida depois das eleições, né? As eleições, tem aquele período de transição e tal, isso talvez seja resolvido. Tem um bom exemplo do estado de Minas Gerais, que isentou o ICMS, a cobrança de ICMS por 5 anos. O estado de Tocantins estava avaliando isso, o Mato Grosso do Sul está fazendo por força de uma decisão judicial para alguns consumidores. Mato Grosso do Sul, só quem instalou foi juiz, procurador, desembargador e tal. Aí todo mundo entrou na justiça, conseguiu facilmente. Mas o que é que acontece, pessoal? Só tem 250 consumidores no país. A motivação deles não é econômica, como a gente viu. Então, ele não tá, nesse momento, ninguém está muito preocupado em dinheiro ainda. Tem a preocupação, claro, mas está preocupado em conhecer a tecnologia, em testar, em viabilizar. Quando esse negócio tomar um corpo maior, o pessoal vai olhar para dinheiro e vai atrás de querer o ICMS de volta. Então, acredito que é uma questão de tempo, a pressão já está grande, sem ter muita gente olhando para dinheiro. Então, quando tiver, aí eu acho que os fiscos estaduais vão se sensibilizar com a discussão do ICMS, até porque, de novo, na minha humilde opinião, não tem sustentação que eles estão alegando para cobrar ICMS. Bom, e o que a gente tem feito? Junto às distribuidoras,
a gente está exigindo o cumprimento dos prazos contidos na 482, aquele que eu falei de 82 dias, e no módulo 3 do PRODIST. Algumas distribuidoras estão cumprindo, mas, no geral, está todo mundo cumprindo esses prazos. Esses prazos estão sendo razoavelmente atendidos. A gente identificou que tem algumas distribuidoras fazendo exigências excessivas. O que a gente fez? Para uniformizar todo o atendimento dos consumidores no país e para dar uma previsibilidade de que tipo de exigência a distribuidora ia fazer, a gente colocou uma lista exaustiva de exigências que a distribuidora poderia fazer. A distribuidora pode exigir essa adequação, essa é aquela proteção, e qualquer coisa que ela queira instalar mais, ela tem que pagar. O consumidor só pode pagar isso. Apesar disso, tem algumas distribuidoras, né, dando de João sem braço, exigindo mais coisas, tipo proteções adicionais, certificação de equipamento. O que diz a norma? Por exemplo, certificação de equipamento. O inversor que conecta o gerador à rede tem que ser certificado no Brasil, pelo Inmetro. Só que o Inmetro não tem regra para certificação. O que a gente diz? Enquanto não houver regra para certificação no Brasil, aceita-se qualquer certificação internacional. A distribuidora chegava e dizia que só, pela minha norma interna, só aceita certificação no Brasil. E pronto. Mas não existia inversor certificado no Brasil. E a norma dizia que ela era obrigada a exigir certificação internacional. Outra coisa que a gente está acompanhando, ainda não teve reclamação de consumidor, mas a gente tem acompanhado, que a gente colocou o seguinte: olha, pessoal, não se engane, todo o investimento que a distribuidora faz vai para a tarifa. A distribuidora é um mega condomínio, né? Então, se a distribuidora investe, aquilo ali é reconhecido na tarifa e todos os outros consumidores pagam. Como esse sistema de geração precisa de um medidor diferenciado, a gente não achou justo que todos os outros consumidores pagassem o medidor daquele consumidor. Então, o que a gente disse? Olha, a diferença entre o medidor comum e o medidor necessário para fazer a micro e a mini geração tem que ser pago pelo próprio mini e microgerador. Só que não se espera que esse custo seja muito alto. Bom, se eu uso um medidor comum para medir o consumo, é só trocar esse medidor por um medidor bidirecional para medir o consumo e a geração. Simples assim. Já pegamos distribuidoras cobrando R$ 1.200 por esse medidor. Um medidor comum, vai lá, um comum chinês, vai lá, bem simples, está na casa de R$ 50. O dobro dele dá R$ 100. Por que você está cobrando R$ 1.200? Né? Aí a distribuidora passou a cobrar R$ 100 depois que a gente fez essa pergunta. Bom, o que a gente está fazendo? Na própria resolução tem um artigo lá, não sei se é o último ou o penúltimo, dizendo assim: olha, essa resolução vai ser revisada daqui a 5 anos, em até 5 anos. Então, a gente já está começando a revisão dessa resolução, já está começando os estudos de revisão dessa resolução. Está lá na nossa agenda regulatória. Para quem não sabe, a agenda regulatória é um documento que a ANEEL publica, é colocado até em audiência pública e diz assim: olha, para os próximos 2 anos, a ANEEL está pensando em estudar esse assunto. Todo mundo pode contribuir. Olha, estuda também isso aqui, estuda também aquilo ali. Então, na nossa agenda regulatória, já foi aprovada, tem lá uma linhazinha dizendo, acompanhar a implantação da resolução 482. Apesar do doutor João Bolso dizer que a gente não acompanha, está lá na nossa agenda regulatória. Né? Então, lá. E aqui eu estou trazendo estudos bem preliminares. O que a gente está começando a pensar em mudar? Viu, pessoal? Começando a pensar. A gente nem... Eu só coloquei esse slide aqui porque pouco antes de vir, a gente fez uma reunião sobre isso. Pessoal, vou lá falar no seminário lá em Fortaleza. Primeiro, reavaliação da limitação de uso de crédito pelo mesmo CPF CNPJ. Por que a gente tirou... Na versão da 482, que foi para a audiência pública, podia ter entre CPF e CNPJ diferente. De repente não. Quando voltou da audiência pública, a versão final a gente tirou. Por que a gente tirou? Para o Confaz não entender isso como circulação de mercadoria e não cobrar ICMS. Aí eu pergunto a vocês, adiantou? Não. Então, vamos voltar. Foi só por isso, foi só para não incidir ICMS que a gente tirou isso. Para não confundir isso com comercialização. Porque aí sim, de um CPF para o outro, aí isso é comercialização. Ninguém cede nada de graça para o outro, né? A não ser a minha mãe para mim. Mas, se passando de um CPF para o outro, isso sim é circulação de mercadoria. Aí sim deve incidir ICMS. Mas só quando é de um CPF para o outro.
O que a gente diz? Para não confundir os caras, vamos nem permitir isso. Mas não adiantou. Então, agora a gente vai voltar a estudar, recolocar essa possibilidade de um CPF para o outro, de um CNPJ para o outro. Qual é a possibilidade que isso abre? De ter cotas de geração de micro e mini geração. Acho que alguém perguntou aqui, eu não lembro quem, que diz assim, olha, o meu condomínio está gerando, eu quero dividir entre os condôminos. Isso hoje não pode. Mas, a partir... a gente está estudando a possibilidade disso poder. Por quê? O condomínio instala, o condomínio é um CNPJ, cada condomínio tem participação de 1% no condomínio. Então, a geração o que aquele gerador gerar, 1% vai para cada condomínio tem direito a 1% daquela energia para bater na sua fatura, né? A partir do momento que eu posso transferir de um CNPJ para um CPF diferente, eu posso também abrir a possibilidade de ter cotas de geração. Por quê? De novo, isso é muito caro, né? Qualquer consumidor pensa, vou deixar de comprar um carro para colocar um gerador distribuído? Não. Então, junta você, junta um monte de gente, a gente faz uma cotinha, faz uma vaquinha, instala um gerador, e olha, eu paguei 20%, você pagou 30%, e aí toda a energia que é gerada é dividida nessa cota. Essa é uma possibilidade que a gente está estudando. Então, a gente está reavaliando também as barreiras que vêm sendo impostas por algumas distribuidoras, cobranças excessivas de novo. A gente está pensando em aumentar o tamanho do porrete para a distribuidora que continuar insistindo em fazer cobrança excessiva, né? Tem algumas que receberam carta e tal, mas estão insistindo. É um caminho chato, tortuoso, ninguém quer aplicar multa, porque multa é a última instância, a gente quer que o consumidor seja atendido, ninguém quer cobrar multa de ninguém, mas se for o último recurso, a gente vai ter que usar. E, de novo, explicitar as informações que devem estar contidas nas faturas, que isso foi motivo de reiteradas reclamações na ANEEL. Acho que a grande maioria das reclamações que a gente recebe hoje diz respeito à fatura de energia. Na primeira palestra aqui desse seminário, foi a palestra do Greenpeace, a Bárbara Rubinha, se eu não me engano o nome dela. Ela falou que... Eu fiquei feliz quando ela falou da 482, dos pontos a se revisar da 482. Dos três pontos que ela falou, 2 estão aí. Parece até que eu escrevi depois dela, mas não foi. O terceiro ponto que ela falou é que a ANEEL deveria aumentar a quantidade de meses para o consumidor devolver o crédito. Aqueles 36 meses. Né? Você gerou mais do que consumiu, isso gera um crédito para ser utilizado em até 36 meses. Isso pode ser reavaliado, não está no nosso plano de trabalho, até porque a gente não recebeu nenhuma reclamação, nenhum feedback dos consumidores desse tipo, até porque essa fonte é intermitente. Então, é muito, muito difícil que um consumidor e um gerador desse porte, que o consumidor passe 36 meses seguidos gerando mais do que consumindo, né? Não acredito que seja isso que que esteja atravancando o desenvolvimento da micro e mini geração. Mas é algo, de novo, a gente está começando a pensar sobre o assunto, isso ainda vai para a audiência pública, a gente está aberto à contribuição mesmo antes da audiência pública, a gente recebe reunião todo o tempo, o pessoal querendo fazer contribuições, a gente está aberto a receber. Isso pode ser discutido, sim, com certeza será na audiência pública. O que mais que a gente está pensando? Avaliar a possibilidade de isentar os micro e mini geradores distribuídos do custo de disponibilidade. Aquela taxa mínima que se paga, né? Só que isso aqui tem uma discussão filosófica grande por trás. Por quê? Quando o cara gera mais do que consome, ele usa a rede, ele está usando a rede como bateria, concorda? Só que, se eu não cobrar a taxa mínima, a distribuidora não recebe nada. Então, ele usa o fio, ele usa a rede, e sem a taxa mínima, ele não pagaria nada por isso. E não tem almoço grátis, se ele não paga, alguém vai pagar. São os outros consumidores, né? Se isso for numa escala bem pequena, não tem problema nenhum, né? Mas se isso começar a se tornar numa escala maior, isso vai impactar na tarifa final dos outros consumidores. Então, a gente tem que verificar isso. Então, mas, ao mesmo tempo, esse custo de disponibilidade é o que vem inviabilizando economicamente alguns projetos. Se o cara gera mais do que consome, ele paga a
taxa de disponibilidade, o custo de disponibilidade, mais ICMS sobre esse custo de disponibilidade, né? Então, essa é uma discussão, eu acho que é a discussão mais interessante, uma das discussões mais interessantes que envolve esse assunto é se deve haver ou não a cobrança do custo de disponibilidade, apesar de um micro e mini gerador usar a rede. Em outras palavras, transformando para o português claro, os outros consumidores devem pagar o custo de disponibilidade que esse consumidor deixaria de pagar, que esse gerador deixaria de pagar? Essa é a resposta que a gente tem que dar. Esclarecer a ordem de uso dos créditos. Aquela ordem que eu falei para vocês, usa a mesma unidade consumidora, primeiro no posto horário, depois em outro posto horário, pode usar em outra unidade consumidora. Aí, quando a gente coloca ICMS não, desculpa, a possibilidade de você transferir para outro CPF, CNPJ, o que é prioridade ou não. Isso está de uma forma tão complicada que teve que sair um FAQ da ANEEL esclarecendo como é que é a ordem de crédito para a distribuidora. Até as próprias distribuidoras tinham dúvida de como fazia isso. E se tem uma resolução e precisa de alguém estar explicando o que a resolução está dizendo, é porque a resolução não está bem escrita, ela não está bem clara. Então, a gente precisa rever como esclarecer a ordem do uso dos créditos. E o outro ponto, acho que o último aspecto, é reavaliar a necessidade de uso de relação das TS para transferir o crédito ponto e fora ponto. O que é que isso significa? A tarifa de energia elétrica tem um monte de componente. É a compra de energia, é o uso do fio, é encargo, tem um monte de penduricalho lá. Aí, para ser exato, a gente diz o seguinte, olha, para transportar energia da ponta para fora de ponta, são dois produtos diferentes. Então, tem dois preços diferentes. Só que a tarifa da ponta e a tarifa fora de ponta difere do custo do uso do fio e da tarifa de energia. A tarifa de energia, a parcela energia na tarifa é só uma parcela, né? Então, a gente pega uma parcela da tarifa final e compara com uma parcela da tarifa final. Por quê? Porque a gente quis ser bem exato no cálculo, né? Se ele está gerando energia, eu tenho que considerar só a parcela energia da tarifa dele. Bom, tecnicamente está perfeito, mas isso é complicado pra caramba. E meu chefe, ele tem uma pergunta, ele faz uma pergunta sempre para a gente, é o seguinte: você quer ser feliz ou quer ter razão? Nesse caso, a gente quis ter razão, mas não está sendo feliz. Em nome da exatidão, a gente sacrificou a simplicidade. Talvez, se a gente não fosse tão exato, e fosse só simples, pega a tarifa final com tarifa final e pronto, fosse mais fácil, né? E fosse mais palpável, mais compreensível para o consumidor. Então, essa é uma discussão que a gente pretende também reativar. Bom, documentos e informações. A gente soltou um caderno temático, está lá no site da ANEEL. Eu não sei se essa apresentação vai ser disponibilizada, mas tem ali o link para o nosso caderno temático. Tem exemplos numéricos de geração e tal. Em abril, a gente fez um seminário de micro e mini geração distribuída lá em Brasília para discutir os efeitos da 482 e os principais pontos de ajuste. Foi muito interessante. A gente convidou consumidores. Teve um consumidor aqui do Ceará que foi lá, consumidor residencial mesmo, resolveu instalar uma geração eólica na casa dele, levou foto e tudo, e falou das dificuldades que tem, está matando um leão por dia lá para manter essa geração. Chamou um consumidor comercial também para ele mostrar por que ele fez isso, qual foi a dificuldade que ele enfrentou e tal. Chamou concessionária de energia para falar das dificuldades, para tentar desmistificar um pouco o assunto também, né? As apresentações são muito interessantes. Quem tiver interesse, vai lá no site da ANEEL, que tem essas apresentações. E aqui eu resolvi colocar um monte de link também, um link para a resolução 482, um link para o módulo 3 do PRODIST, aquele FAQ que eu disse que esclarece a ordem de créditos, o guia do Instituto Ideal, que é um instituto que a gente apoiou a formação desse guia, que é tentando trazer para o consumidor comum essa informação da micro e mini geração. E o último link é do BIG, que é o Banco de Informação de Geração. Aquelas informações que eu peguei no início da apresentação sobre a nossa matriz energética, está aí nesse link. Era isso, muito obrigado.